nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Com muita alegria que eu peço a sua permissão para entrarmos na sala da sua casa, compartilharmos da palavra de Deus e aprofundarmos ainda mais o nosso conhecimento nas Escrituras Sagradas. Hoje quem vai trazer uma mensagem para o nosso coração é o pastor Luiz Henrique, cujo tema da mensagem é praticar o que ouve é o segredo do lar abençoado. Você quer ter um lar abençoado? Eu espero que você pratique a palavra que você vai receber hoje no seu coração. Também quero aproveitar para agradecer a você que tem divulgado o programa O Caminho da Vida, você que tem orado por nós, você que tem nos ajudado e nos abençoado, falando para os vizinhos, falando para os amigos, para os irmãos da igreja, aqueles que nos encontram na rua também e trazem um recado para nós. Olha, pastor, estou assistindo o programa, muito obrigado, que Deus abençoe profundamente a sua vida. Quero também aproveitar para fazer um convite. Nós, ali na Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada, temos feito um trabalho comunitário no nosso bairro. Você que mora nas imediações do Jardim Alvorada, nós temos uma escola de música funcionando na Igreja Presbiteriana. É o Instituto Presbiteriano de Música. Temos aula de violão, aula de teclado, aula de contrabaixo, técnica vocal, canto coral, aula de piano, e nessas aulas você pode participar conosco. O custo é R$30 por mês, não é por aula. R$30 por mês. São professores capacitadíssimos, professores, inclusive alguns, dão aula até mesmo na UEM. Você está convidado a participar conosco. Também temos ali na Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada, às segundas, quartas e sextas, uma academia de jiu-jitsu. Você que quer cuidar do seu físico, venha falar conosco, venha estar conosco, principalmente você que mora ali no Jardim Alvorada. Nós temos a um preço muito barato, porque nós queremos ver a sua saúde melhorada. Nós queremos que Deus o abençoe em todas as áreas. Entre em contato conosco pelo 3026-6595. Agora, nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial e logo após o pastor Luiz Henrique vem trazendo uma mensagem de Deus para o seu coração. Não vai embora não. Fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais, diversão em atividades envolventes, motivação para pequenos grupos, aplicação prática, para ser usado em grandes e pequenos espaços. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais. Jogos e passatempos bíblicos. Atividades sem complicações, associação de personagens e palavras, curiosidades e brincadeiras inéditas, aprendizado dinâmico e divertido, sugestões criativas, aplicações práticas, jogos e passatempos bíblicos. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês que nos assiste. Eu gostaria de ler com você o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24
a 27. É o encerramento do Sermão do Monte. A mensagem de Jesus, nesse versículo, fala acerca dos dois fundamentos, a rocha e a areia. E diz o seguinte, de acordo com a minha tradução: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu gosto muito de conversar com casais sobre esse texto que acabei de ler aqui, mas apesar do meu empenho na preparação da conversa, na escolha dos temas, o sucesso dessas conversas não depende tanto de mim, que falo, mas sim de quem ouve. O que faz a maior diferença costuma ser sempre a atitude do ouvinte. Se as pessoas que conversam comigo acerca desse tema desejarem profundamente aprender com os conselhos que recebem e se deixarem mudar, ótimo. Agora, se os ouvintes não quiserem permitir qualquer tipo de mudança, então, infelizmente, a conversa será uma grande perda de tempo. E é mais ou menos isso o que nós estamos vendo Jesus dizer nesse texto que nós acabamos de ler. Veja bem, Jesus acaba de pregar o melhor e mais bem documentado sermão de toda a Bíblia, o Sermão do Monte, que se estende sem interrupção nenhuma, ali do capítulo 5 do início do capítulo 5 ao final do capítulo 7 de Mateus. E ainda assim, mesmo sendo o próprio Cristo, o pregador, existe o risco de algum ouvinte não estar lá dando muita bola para aquilo que se diz. Sabendo disso, Jesus encerra o sermão com uma ilustração simples, verdadeira e de fácil compreensão, que é justamente a parábola dos dois fundamentos, o texto que acabamos de ler. Aqui Jesus coloca sobre os ombros dos ouvintes e não do pregador a responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso da pregação, independente da qualidade dessa pregação. Ele estava dizendo que para sermos bem-sucedidos na vida cristã é fundamental que haja sempre em nós uma disposição para praticar os ensinamentos que nos são passados todos os dias. E para reforçar esse ensino, o texto nos apresenta pelo menos dois grandes motivos, um como sendo consequência do outro, para que nós pratiquemos aquilo que estamos ouvindo. Primeiro motivo para praticar o que ouvimos é que praticar o que se ouve garante escolhas certas. Eu vou falar novamente, praticar o que se ouve garante escolhas certas. Esse é o primeiro motivo para nós praticarmos o que ouvimos. E eu quero convidar você, se você tiver com a sua Bíblia aberta, a dar uma olhada nos versículos pares que nós lemos aqui. Lemos do 24 ao 27, vamos olhar apenas então o 24 e 26. Diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E daí, pulando o 25, vamos para o 26, e diz: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Jesus, nessa passagem, como acabamos de ver, ele chama de prudente, ou seja, sábio, aquele que resolve escolher a rocha como sendo um lugar da construção da sua casa. Assim como chama de insensato ou tolo aquele que escolhe a areia para fazer o mesmo. E todos nós concordamos com Jesus quanto a isso. Não é preciso ter nenhum doutorado em engenharia civil para saber que uma casa construída sobre algo sólido, como uma rocha, por exemplo, tem mais chances de permanecer em pé do que uma mesma casa de igual teor, só que construída sobre a areia. Apesar de nós termos tanta convicção disso, quando o assunto não é mais a construção de uma casa, mas sim a construção das nossas próprias vidas, a construção de um lar, a edificação de nós mesmos, nós percebemos que a maioria das pessoas não observa esses princípios tão elementares que Jesus cita aqui. Se nós não queremos deixar a ruína entrar na nossa vida, como foi o caso da segunda casa em questão, nós precisamos fazer boas escolhas. E para isso nós precisamos aprender a praticar o que ouvimos, em especial o que nós ouvimos na palavra de Deus. Quem quiser fechar a porta do lar para a ruína, precisa aprender a praticar o que ouve, em especial o que ouve da palavra de Deus, e em resumo o que ela diz
é que escolher caminhar com Jesus no comando do relacionamento, no comando da vida, é o que nós precisamos para conseguir ser bem-sucedidos na nossa vida, no nosso lar, nos nossos relacionamentos. O alicerce sobre o qual a vida precisa estar construída não pode ser a autoconfiança ou a habilidade pessoal de lidar com as pessoas. O alicerce sobre o qual o nosso futuro precisa estar construído não pode ser a nossa habilidade administrativa pessoal, ou a nossa competência pessoal, ou mesmo a nossa própria inteligência. Todos nós somos pecadores por natureza. A Bíblia diz que todos nós possuímos um coração desesperadamente corrupto, é o que diz Isaías. E, portanto, nós não podemos achar que nós somos habilitados para fazermos um bom trabalho sozinhos. Nós precisamos nos lembrar que ninguém é bom o suficiente para dar conta do recado. Praticar o que se ouve é saber escolher a sabedoria de Deus e não a nossa sabedoria, como sendo o alicerce sobre o qual o lar vai ser construído, a vida vai ser edificada, o futuro vai ser planejado. Essa sabedoria nós encontramos na palavra de Deus. Por isso é que eu digo que praticar o que se ouve garante escolhas certas. E o segundo motivo, consequência desse, para que nós pratiquemos o que ouvimos, é que praticar o que se ouve nos livra do prejuízo. Então, se o primeiro motivo para praticarmos o que ouvimos foi que praticar o que se ouve nos garante escolhas certas, o segundo motivo é que praticar o que se ouve nos livra dos prejuízos. Vamos de novo olhar o texto. Nós demos uma olhada nos versículos 24 e 26, os versículos pares. Nós vamos agora olhar os versículos ímpares, 25 e 27, que dizem basicamente a mesma coisa, mudando apenas o final. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, versículo 25, que não caiu, porque for edificado sobre a rocha. E o 27 continua da mesma forma, começa da mesma forma, quer dizer, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E o final é diferente. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Isso nos chama muito a atenção nesse texto, ou pelo menos precisa nos chamar muito a atenção. E que os versículos 25 e 27 contam histórias diferentes, mas com o mesmo enredo, com o mesmo início. Eles começam da mesma forma. E caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Até aqui os dois versículos são iguais. Isso nos faz perceber que as adversidades da vida são derramadas tanto sobre aquela vida de quem e aquele lar de quem teme a Deus, como a vida e o lar de quem não teme a Deus e não pratica suas palavras. Eu sou totalmente contrário àquela pregação triunfalista de que quem anda com Deus vai ser sempre livre de problemas, vai ser isento da dor, vai ser imune às doenças do corpo e do bolso. A Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz, e nós vimos aqui nesse texto, é que o problema maior, inclusive, não é a chuva em si, ou as águas, ou os rios, ou até mesmo o vento. O problema é a destruição da casa. Então, se a casa não desabar, para nós está de bom tamanho. As adversidades da vida caem sobre todos. A diferença, no entanto, é o tamanho do estrago. E praticar o que a palavra de Deus me diz não vai impedir que a tempestade se abata sobre a minha casa, os ventos soprem nas minhas janelas ou os rios transbordem sobre as minhas vidas. Mas, sem dúvida alguma, praticar o que a palavra de Deus me diz vai me fazer ficar em pé ao final da chuva, do vento e da enchente. Deus sempre quer presentear a todos nós com lares sólidos, com vidas consistentes, que resistem ao tempo, às circunstâncias da vida. Mas para isso, nós precisamos fazer a nossa parte. Praticar o que se ouve na palavra de Deus é a chave. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Oséias capítulo 8, versículo 7, também faz um comentário semelhante. Diz lá, porque semearam ventos e colheram tormentas. Nós também sabemos muito bem acerca disso se o assunto é agricultura. Ninguém planta milho na esperança de colher melancia. Nós sabemos que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Mas, novamente, tal como ocorre quando o nosso conhecimento é sobre alicerces sólidos, também é difícil para nós pegarmos essa sabedoria, a sabedoria da semeadura e da colheita, e trazer para outras áreas das nossas vidas.
Deus deseja abençoar o lar de todos os filhos dele. No entanto, ele nunca atropela a responsabilidade que cada um de nós tem nesse trajeto. Deus nos apresenta as possibilidades e até nos orienta sobre qual escolha nós devemos fazer, mas jamais ele retira das nossas mãos o poder de optar pela obediência ou pela desobediência. Ambas as sementes estão nos nossos bolsos, as sementes boas e as sementes más. Cabe a cada um de nós optar. Se nós dermos ouvidos aos ensinamentos da palavra do Senhor, se nós praticarmos o que nós ouvimos, então Deus nos orienta para que nós saibamos escolher as sementes certas. Ele mesmo vai conduzir as nossas mãos dentro dos bolsos para pegarmos aquilo que edifica e deixarmos lá nos bolsos aquilo que danifica. Por tudo isso é que eu digo que praticar o que se ouve nos livra de muitos prejuízos. Eu quero concluir essa conversa nossa repetindo que Deus tem planos perfeitos para os filhos dele, mas jamais vai nos impor que abracemos esses planos. Deus tem presentes lindos e caros para nos dar, mas jamais vai nos obrigar a estender as mãos para apanhar esses presentes. Essa tarefa é de cada um de nós. Essa é uma escolha que ele nos deixou. Praticar o que se ouve é o caminho para alcançarmos esses presentes, pois será apenas praticando os conselhos que ouvimos da palavra de Deus que aprenderemos a andar pelo caminho das boas escolhas, seremos livres de muitos prejuízos. Lembre-se sempre que quando o assunto é aprender, independente do pregador ou da mensagem, a responsabilidade maior está sobre os ombros de quem ouve. Que Deus então nos abençoe e nos ensine a praticarmos tanto aquilo que Ele já nos ensinou, quanto aquilo que Ele ainda vai nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria o novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para sua imaginação. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais, diversão em atividades envolventes, motivação para pequenos grupos, aplicação prática, para ser usado em grandes e pequenos espaços. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais. Jogos e passatempos bíblicos. Atividades sem complicações, associação de personagens e palavras, curiosidades e brincadeiras inéditas, aprendizado dinâmico e divertido, sugestões criativas, aplicações práticas, jogos e passatempos bíblicos. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Estamos de volta aqui com o programa O Caminho da Vida. Recebemos essa mensagem abençoada aqui do pastor Luiz Henrique. Hoje nós vamos começar essa parte do debate exatamente com o pastor Luiz Henrique. Pastor, o senhor falou sobre os dois fundamentos, sobre edificar sobre a areia e sobre a rocha. O que significa então, pastor, esse edificar sobre a rocha ou edificar sobre a areia? Jesus aqui está terminando uma conversa muito produtiva. Um sermão lindíssimo, como eu citei na mensagem. Ele está encerrando o Sermão do Monte aqui. E o que nós vamos ver, se nós folhearmos todo o Sermão do Monte, é que ele está falando sobre algo muito prático. Todos os ensinamentos dele têm a ver com coisas práticas. Ele fala acerca de nós sermos o sal da terra e a luz do mundo, fala acerca de nós amarmos o nosso próximo, fala acerca do adultério, fala acerca da prática da justiça, de dar esmolas, fala acerca do jejum. Ele fala acerca de coisas muito práticas. E logo em seguida, quando ele termina, é como se ele estivesse dizendo para os discípulos: agora que eu entreguei esse pacote na mão de vocês, vamos ver o que vocês vão fazer com isso. Vocês podem guardar, vocês podem jogar fora isso que eu te dei, vocês podem botar em prática. Vocês têm essa opção. Então é como se ele estivesse colocando isso diante dos discípulos, diante não só dos discípulos, na verdade diante de todos os seus ouvintes, algumas centenas, talvez milhares de pessoas. Então Jesus coloca essa ideia para eles, dizendo: vocês podem guardar isso para vocês, reter, observar, colocar em prática isso, e vai ser semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre uma rocha,
que com a casa edificada sobre a rocha, ou seja, com esses ensinamentos sendo colocados em prática, vai ser muito mais fácil passar pelas tribulações da vida. Ou vocês podem descartar o que eu estou falando para vocês. Vocês não vão praticar isso. Vocês ouviram, acharam muito bonito, muito interessante, mas não vão praticar. E aí vocês vão ser comparados a um homem que edificou uma casa sobre areia. E tanto para o homem que edificou a casa sobre areia, como para aquele que não pratica o que eu acabei de falar, vai vir chuva também, vai vir vento, vai ter tempestade, e você vai ver a ruína se estabelecendo na sua vida. Então, edificar sobre a rocha significa edificar sobre as palavras de Jesus. Exatamente. Sobre os ensinamentos de Jesus. E as palavras de Jesus sempre costumam ser focando a Ele próprio, focando o próprio Deus. Porque se nós não edificarmos sobre Deus, nós vamos acabar edificando sobre nós mesmos. Então, e como eu disse no começo, essa mensagem eu gosto muito de conversar com casais de noivos, quando estamos fazendo curso de noivos, ou até mesmo pregar em casamentos. Eu gosto de falar sobre ela, porque uma das coisas que nós costumamos ver é o relacionamento se estabelecer, um casamento ser construído, muitas vezes, em cima do meu amor pela minha esposa, pela minha noiva, em cima da minha capacidade de administrar o lar, essas coisas assim. E nós nem sempre colocamos Jesus como sendo alicerce disso. Então o que nós vemos aqui é que edificar sobre as palavras de Jesus é exatamente o oposto, o oposto de edificar sobre a minha própria capacidade. Se eu não edifico sobre as palavras de Jesus, eu estou edificando sobre a minha própria capacidade. Então aqui nós podemos perceber, pastores, que há uma diferença entre ouvir como sendo uma capacidade de receber sons e de praticar a palavra de Jesus. O que seria esse ouvir, pastor Eliseu, nesse contexto aqui? O que Jesus quer dizer? Aquele que ouve as minhas palavras. Aí eu já ouvi uma discussão sobre escutar e ouvir, e embora sejam sinônimos, então a pessoa se aprofundando, mas aí me parece, não sei se eu posso me lembrar disso agora, bem, mas escutar seria perceber o som que está sendo emitido naquela hora. E ouvir já seria escutar, mas dar ouvidos, meditar, dar ouvidos e se aprofundar naquilo que foi falado. E é interessante porque Jesus aí, ele diz que os dois homens ouviram, mas um ouviu e praticou. Então, talvez problema de tradução e tudo mais, mas para o nosso assunto aqui, o que interessa é ouvir. E todos praticar. Nós podemos ouvir, mas a diferença está em praticar ou deixar de praticar. Em Atos capítulo 5, versículo 29, o apóstolo Pedro foi contundente. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, eles ouviram muita coisa. Eles ouviram, mas agora o Espírito Santo assentou no coração deles. E no momento da pressão, eles colocavam em prática aquilo que tinham ouvido de Jesus. Foi aí que a igreja foi tomando forma. Esse foi o diferencial da igreja. Pastor Vanderlei? Uma outra coisa que a gente vê nesse texto que o pastor Luiz leu, é a edificação em si. Porque há muitas pessoas que não edificam sobre a rocha, porque dá trabalho. Para você edificar, eu já vi algumas edificações, para você edificar alguma coisa sobre a areia... Muito mais fácil. Muito mais fácil, não dá tanto trabalho, né? É muito mais rápido. Agora, para você edificar alguma coisa sobre a rocha, é duro, é difícil. Exige tempo, exige força, exige dedicação. Então, as pessoas não querem edificar sobre a rocha. As pessoas preferem edificar sobre a areia, que é muito mais fácil, não dá tanto trabalho. Mas é o que ele disse, é na hora da tempestade é que a gente vê a diferença e a gente vê o fruto do esforço. O fruto do esforço. Eu me esforcei para fazer isso que Jesus disse, para aplicar esses princípios. Então, na hora da tempestade, eu vou ver essa diferença. Né? Aproveitando essa palavra, pastor Vanderlei, para todos os pastores, o que seria, então, essa rocha, esse fundamento? Que Jesus fala que aquele que ouve as palavras é como quem edifica a casa na rocha. O que seria essa rocha e o que seria a areia? O que poderíamos tirar para o significado hoje da rocha e da areia nos nossos dias? Eu acredito, a minha interpretação, que a rocha são os próprios ensinamentos dele que ele deu anteriormente. Os ensinamentos da palavra. Exatamente, são coisas firmes, são rochas sólidas, dá trabalho para edificar, mas vale a pena, né? E a areia é aquela que a pessoa que ouve até a palavra de Deus, ouve esses princípios, mas isso não dá muito trabalho. Vou ter que perdoar, vou ter que fazer isso, vou ter que andar 2 milhas. Isso dá muito trabalho, eu não vou fazer isso. Com relação à rocha ainda também, é claro que uma das coisas que vem na nossa mente quando a gente toca nesse assunto
de rocha, é o texto de Mateus capítulo 16, de 13 a 20, que é quando Jesus pergunta para os seus discípulos, quem que as pessoas dizem que eu sou? Aí eles falam, um diz que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas. E aí Pedro fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus fala, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Essa rocha no sentido de que, essa afirmação. Então aqui, o próprio Jesus, nesse Mateus 16, o próprio Jesus se apresenta como sendo a rocha. O fato dele ser o Filho de Deus, o fato dele ser o único que tem palavras de vida eterna, o fato dele ser o Salvador da humanidade, essa é a rocha sobre a qual nós precisamos estar edificados. Se nós fizermos essa comparação. Sim. Claro, pode ser até que não caiba, mas a meu ver aqui existe sim nexo em nós fazermos essa comparação. É uma definição de quem é a rocha, né? Isso. E o pastor Vanderlei, ele muito bem fundamentou os conceitos, até exemplificando. Tem que perdoar, isso dá trabalho, não quero, né? É complicado, andar a segunda milha, também não quero. Então, esse é o trabalho, né, pastor Vanderlei, de edificar sobre essa rocha. Pastor Eliseu. Por ser a palavra, a rocha, então, como o pastor Luiz diz, a rocha é o próprio Senhor Jesus. Ele é a palavra, cumprir a palavra significa obedecer a Jesus. Em Romanos capítulo 9, versículo 33, o apóstolo Paulo diz que Jesus é a rocha colocada em Sião, e aqueles que crerem nele não serão confundidos. Então, estar firme na rocha, estar firme na palavra, nos conceitos, nos princípios. E esta palavra é Jesus, encarnou essa palavra. Um outro texto também que fala acerca de rocha, de pedra, é 1 Pedro, quando ele se coloca como sendo a pedra de esquina, a rocha que orienta. A pedra de esquina nada mais é do que aquela pedra que é colocada bem no canto, e a partir dela toda a parede vai ser construída. Ou seja, ele traça o rumo, vamos colocar assim. É a base. Ele é a base e a direção, o norte. A partir daqui é ali que vai amarrar aquele barbantinho e vai amarrar na outra pedra de esquina, e todas as outras pedras vão ser edificadas a partir daquela, seguindo o rumo, como sendo uma fila a partir daquela. Então, se olharmos sempre a rocha no Novo Testamento, nós vamos ver sempre essa alegoria, essa comparação com o próprio Cristo. E aqui também não é diferente. Se nós retirarmos o Cristo, se nós retirarmos a Jesus do Sermão do Monte, o que ele fala no Sermão do Monte, essa ideia se torna uma excelente aula de engenharia, mas não vai falar nada acerca da nossa vida espiritual. Sim. Trazendo Jesus, isso perde isso sentido. para o casamento, por exemplo, como o pastor Luiz disse, quando eu tenho alguma desavença com a minha esposa, algum problema, se eu der atenção para os ensinamentos de Jesus que está aqui, não, eu vou construir certo, eu vou construir de acordo com esse ensinamento aqui, e eu vou lá, peço perdão para minha esposa, né? Eu estou construindo um relacionamento sólido sobre a rocha. Isso, às vezes, nosso orgulho, né, não quer deixar e tal, mas eu venço todas essas barreiras e construo alguma coisa, né? Peço perdão, converso, nós conversamos e nos acertamos. Então isso é uma construção sólida. Por isso que, claro, que Jesus é a rocha e tudo, mas os ensinamentos dele, do Sermão do Monte, têm uma importância fundamental. Sim. Aí lá na frente, quando vier uma tempestade, esse pedido de perdão e esse acerto que eu fiz com a minha esposa nos mantém firme. Porque se eu não estiver bem com ela, a tempestade pode nos derrubar. E uma das coisas que eu acho interessante também, já que o pastor Vanderlei começou essa alegoria da construção, começou não porque o próprio texto lança sobre isso, né? Mas já que o pastor Vanderlei citou sobre dar trabalho, construir, sobre a rocha e tudo mais, vamos continuar nesses exemplos. Uma das coisas que nós podemos perceber, e quem constrói casa sabe bem disso, é que construir o alicerce demora muito, construir a fundação demora muito e gasta-se muito dinheiro. E no final, não aparece. E diga-se de passagem, gasta-se muito tempo, né? Gasta-se tempo, dinheiro, esforço. Mas não aparece. Ninguém vai ver. Ninguém passa na frente da casa e fala, olha, como você tem pilares lindos aqui para baixo do solo. Todo mundo elogia as janelas, o telhado, a cor da tinta. Só que a casa não racha. Verdade. É isso. Melhor o alicerce, menos perigo da casa rachar. E aí a gente transfere isso também para a vida espiritual, e a gente vai perceber que uma das coisas que nós notamos é que a espiritualidade genuína, a espiritualidade sadia, ela é aquilo que não fica arrotando espiritualidade para cima e para baixo. Aquela pessoa que não sai se gabando da sua espiritualidade. Quem não diz que é. Isso. Ele simplesmente é. E Jesus fala acerca disso também no Sermão do Monte todo. Ele diz que a prática do Evangelho tem que ser vista.
A prática tem que ser apresentada, mas a sua espiritualidade você esconde. Vai dar esmola? A mão direita não pode saber o que a esquerda faz. Você vai jejuar? Tranca-se no seu quarto. Vai fazer oração? Não fica orando nas esquinas. Então a espiritualidade que Jesus apresenta, ela é sempre velada. Ela é sempre entre você e Deus. Deixa que seu pai que te vem em secreto vai te... Isso. Assim como no fundamento. O fundamento está oculto. O que aparece é o resultado. A vida de oração, aí Jesus diz, fecha a porta do teu quarto, vai, ora em secreto, quer dizer, é um investimento na sua vida de comunhão e tal. E o que vai aparecer é uma vida forte espiritualmente, uma vida de comunhão. Jesus está dizendo, ninguém vai ficar vendo lá você orando, mas ali você está construindo a sua vida espiritual. Inclusive até nesse aspecto do quarto secreto, eu vejo que muitos crentes, eles têm um conceito errado desse texto, porque eles querem ir no quarto secreto para que as pessoas vejam que eles estão no quarto secreto orando. Já acabou o fundamento do texto aí, já não é mais secreto. Já não é mais secreto, porque na verdade você está querendo mostrar isso. O que Jesus está querendo dizer que o seu relacionamento pessoal com o Pai, as pessoas precisam ver na prática. Você não vai ser espiritual só porque as pessoas te veem orando. A sua espiritualidade para com os homens será demonstrada pelo resultado dessa oração. E o resultado não é o joelho calejado. Não adianta falar assim, olha aqui o meu joelho calejado. Até porque muito do resultado da espiritualidade, ela é fruto de uma vida de ouvir a Deus. As pessoas têm um conceito errado de oração. Elas vão orar para mudar Deus, para fazer com que Deus mude. Elas oram para informar a Deus das suas necessidades. Ao passo que as orações, na verdade, devem ser feitas para que nós venhamos a ouvir a Deus e nós venhamos a conhecer quem é Deus. Pastor, hoje em dia nós temos muitas vozes falando aos corações das pessoas. Quando se fala em praticar aquilo que ouve, qual a importância em se analisar primeiro o conteúdo daquilo que se ouve antes de praticar? Não há necessidade de sermos como os bereanos, por exemplo, que Paulo pregava, eles iam conferir se a palavra era aquela mesmo antes de se praticar? Uma das coisas que nós precisamos ver, e aí o pastor Eliseu citou aqui, sobre a prática da oração no seu quarto secreto, e isso vai fortalecer toda a sua estrutura, toda a sua casa, nós precisamos ver que a leitura, o estudo minucioso da palavra de Deus, ele também é semelhante. Então, se eu tenho muitas vozes falando comigo, eu preciso saber distinguir qual é que eu devo ouvir. E se eu preciso saber qual é a que eu devo ouvir, eu preciso me familiarizar com essa voz que fala comigo. Ou melhor, com a voz de Deus, que é uma das vozes que fala comigo. Eu preciso saber distinguir. Efésios capítulo 2 fala acerca dos 3 inimigos que nós temos aqui, o diabo, a carne e o mundo. E nós precisamos saber distinguir qual que é a voz de um, qual que é a voz do outro e qual que é a voz de Deus nessa conversa toda. Porque não adianta nada eu ter o costume de ouvir a voz de Deus, eu ouvir as palavras de Deus, se eu não sei dar ouvido, se eu não sei distinguir a voz dele e acabo seguindo ou a voz do curso deste mundo, ou do príncipe da potestade do ar, ou das inclinações da nossa carne, que são o que diz Efésios 2. Como é que eu faço para conhecer a voz de Deus? Os bereanos conheciam. Muita oração, o pastor Eliseu citou. Conhecimento da palavra. E conferência na Bíblia. Exatamente. Conferência na Bíblia, né? Muito conhecimento da palavra e receber uma profecia. Espera aí, deixa eu ver aqui se diz, se tem tudo a ver com a Bíblia. E vai lá e confere. Ouviu um ensinamento novo? Espera aí. Está com uma inclinação no seu coração, será que é voz de Deus ou não? Espera aí, deixa eu ver se tem respaldo na Escritura. Porque se não tem respaldo na Escritura, ou é curso deste mundo, ou é príncipe da potestade do ar, ou é inclinação da nossa carne. Se não é de Deus, é contra Deus. Verdade. João capítulo 10, versículo 27, o Senhor Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. Então, este ouvir e o texto que o pastor Luiz Henrique usou, crer e colocar em prática a palavra de Deus, como o pastor Vanderlei observou, os princípios, os mandamentos, aquilo que está na palavra de Deus, é que vai me dar essa capacidade, ou discernimento, né? Vamos dizer, o discernimento de ouvir a voz do Senhor através da palavra. O problema hoje é que as pessoas querem ouvir Deus, mas sem conhecer a sua palavra. E aí, qual é o perigo? Ficar na questão da experiência. A fé hoje é muito experimental. Alguém contou, eu ouvi isso e tal, eu vou em tal lugar porque lá estão falando isso, estão falando aquilo e contando muita experiência e tal, mas a palavra vai ficando para trás. Por exemplo, uma vez uma senhora chegou na minha igreja, numa reunião de oração, trazendo uma camisa. E ela queria
que orasse sobre aquela camisa para levar para o filho, porque ela disse que estava na Bíblia. E não está na Bíblia. Em Atos, quando cita, né, levava a roupa do apóstolo para a pessoa, mas não é um mandamento, aquilo ali não é uma estratégia de oração. Era um momento específico na vida da igreja em que... Não o contrário. Como, por exemplo, quando Pedro andava, a sombra de Pedro curava. O que não necessariamente quer dizer que a sombra de muitos pastores vão curar. A conversa está muito boa, o debate está muito bom, mas nós precisamos ir para um pequeno momento de intervalo comercial e nós já voltamos com o programa Caminho da Vida. Fique conosco. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Estamos de volta aqui com o programa Caminho da Vida e é muito interessante o tema que nós temos estudado hoje. O pastor Luiz tem falado sobre a necessidade de edificarmos no fundamento que é Cristo, para que tenhamos sucesso nos nossos lares. Pastor Luiz, quero começar com o senhor novamente esse bloco, fazendo a seguinte pergunta. Se Deus tem a sua vontade sobre nós, se Deus tem a sua palavra sobre nós, e se essa palavra é efetivamente boa, como nós sabemos que é, por que então que Deus não impõe que pratiquemos aquilo que Ele nos fala? Deus é Deus de amor. E se Ele nos empurrasse goela abaixo tudo que nós precisamos fazer ou deixar de fazer, escolher ou deixar de escolher, então não seriam escolhas e não seria um amor, seria uma ditadura. E Deus não é assim. Deus, Ele nos dá liberdade, porque Ele ama também. E outra, Ele quer que os seus filhos cheguem-se perto dEle por amor também, não por obrigação. Eu gosto de colocar a ideia de que se eu estou passando na rua com o meu filho e um cachorro pula para perto dele, latindo, muito bravo, ele vai pular no meu colo e vai me abraçar. Mas esse abraço não é tão gostoso como aquele abraço que ele me dá quando eu chego em casa no final do dia. E ele vem, pendura no meu colo e me dá um abraço porque está com saudade. Esse é o abraço gostoso, essa é a diferença. Quando Deus nos vê chegando perto dele, Ele quer que seja algo como opção. Eu ouvi a palavra de Deus, Ele me mostrou um ensinamento na Bíblia e eu quero fazer. Eu quero obedecer. Isso é diferente daquela obediência que se dá por medo do castigo, daquela obediência que se dá por interesse, porque eu quero atingir tal bênção, então eu quero obedecer. Não é esse o relacionamento que Ele quer. Ou daquela obediência que não é obediência porque não tem opção. Se Ele só nos desse uma opção, não haveria obediência. Nós simplesmente faríamos o que estava determinado. Mas Deus nos deu essa liberdade. E existe muita discussão, muita divergência com o termo livre-arbítrio, mas eu vejo o livre-arbítrio como sendo isso. Ele nos dá liberdade para pecarmos ou não pecarmos, para obedecermos o que ele diz ou não obedecermos, para seguirmos os conselhos ou não seguirmos os conselhos. Até com respeito ao livre-arbítrio, só para ter uma palavra, Deus nos dá livre-arbítrio para vivermos da maneira como quisermos viver, desde que isso não venha confrontar com a vontade dele. A hora que chegou a vontade dele, ele fala, até aqui não, filho, daqui para frente é comigo, eu resolvo. Mas até nesse momento em que nós não confrontarmos a vontade de Deus, Deus nos permite sim livres escolhas, inclusive nos responsabiliza por essas escolhas. O que nós não temos com o nosso livre-arbítrio é o poder de nos salvar ou não. Porque é a graça do Senhor que nos atinge, é a graça do Senhor que nos leva à salvação. Isso dá um outro programa, uma hora a gente estuda mais sobre isso. Pastor Vanderlei. Mas o texto tem uma palavra aqui nesse texto interessante. Jesus diz que é a insensatez do homem que o leva a não praticar aquilo que ele ensina. Então, em cima disso, pastor, eu quero aproveitar essa palavra do Senhor, porque eu tenho uma pergunta para fazer exatamente sobre isso. Qual a diferença, então, da sabedoria humana e da sabedoria divina? Nós olhamos, por exemplo, ali em Tiago 3, de 13 a 15, dizendo assim,
Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno parecer as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do céu, antes é terrena, animal e demoníaca. O senhor falou da insensatez. Então, qual a diferença dessa sabedoria de Deus e da sabedoria mundana do homem, da insensatez? A insensatez, esse dia eu estava lendo sobre insensatez, não dá importância devida aos ensinamentos de Deus. O homem insensato, como diz Provérbios, diz no seu coração não a Deus, né? Então a insensatez desse texto é o cara ouvir tudo que Jesus falou e dizer, isso aí não serve para mim, isso aí eu não vou fazer. Então o insensato, e numa outra situação a Bíblia diz que insensatez chega a ser loucura, né? É loucura para o homem não fazer isso que Jesus está dizendo. Mas a sabedoria, como você disse, a sabedoria é você, mesmo que sejam ensinamentos difíceis, você pedir sabedoria a Deus para praticá-los. Tiago mesmo diz, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. A Deus, que dá gratuitamente. Então há situações aqui que não é fácil praticar, mas peça sabedoria a Deus. Diga, Deus, dá-me sabedoria para entrar pela porta estreita, dá-me sabedoria para tratar bem as pessoas, dá-me sabedoria para dar esmola, dá-me sabedoria para fazer... Dá-me sabedoria. E a sabedoria de Deus vai fazer de você um homem não insensato, né? Esse texto aí, que o senhor falou, diz o insensato no seu coração, não a Deus, é Salmo 14, versículo 1. Desculpa, chega no Provérbios. Sim, mas Provérbios também Tiago capítulo 1, porque essa insensatez, a loucura, o louco está fora da... O pessoal diz fora da casinha, né? Ele está fora de equilíbrio e tal. E Tiago 1, 22, diz que quando nós ouvimos e não praticamos, nós corremos o risco de nos enganar a nós mesmos. Quer dizer, podemos viver enganados. Eu creio que aqui está a diferença entre a fé que pratica a palavra e a religião. Então a pessoa pode ser de uma religião, mas pode não obedecer a Deus. Eu posso estar na minha igreja, mas posso não estar obedecendo a Deus. A diferença é a sensatez vem dessa obediência, porque é que vai dar sabedoria, vai dar equilíbrio, porque é a visão que Deus dá, que é a visão dele a respeito da vida, a respeito do mundo. E esse discernimento é com relacionamento com Deus, né, pastor? Ninguém consegue esse discernimento sem leitura da Bíblia, sem oração. Ninguém consegue deixar a insensatez de lado se não submeter a sua vontade à vontade de Deus, não é verdade? E aí a insensatez também é assim, enquanto eu estou trabalhando para construir a minha casa, o outro já terminou a casa dele, porque ele construiu na areia. Então, enquanto eu estou orando, por exemplo, pela minha família, orando pela igreja, orando pelas coisas, o cara está lá tranquilo, folgado, curtindo a vida, né? Então parece que ele não está muito preocupado com a vida. Aí Jesus, ele é insensato, porque a hora que vier a tempestade, aí a coisa vai ficar feia. Aí já vou usar a palavra do pastor Vanderlei, hoje está matando a pau as perguntas do nosso programa aqui, hein? Aquele que está fundamentado na rocha, meus irmãos, ele está isento de problemas? Isento das tempestades da vida? Qual a diferença entre o crente e o não crente nesse caso? É que o crente não vai ter problemas ou porque a rocha o sustenta nos problemas? Pastor Luiz Henrique até deixa claro no sermão, porque os versículos são iguais, parecidos, não, são iguais, né, pastor? Começa da mesma forma. Mesma coisa, teve chuva, teve vento, teve ímpeto. Transbordaram os rios, sopraram, deram ímpeto. Na minha casa e na casa do vizinho, é a mesma coisa, aconteceu. Então não há diferença nenhuma sobre as circunstâncias. Aí o pastor Vanderlei citou o relacionamento conjugal ainda agora. Um relacionamento conjugal que vem sendo equilibrado com a palavra e tal. Quando vem o momento do pega, quando vem o momento da dificuldade, a falta de dinheiro, o problema de saúde, um lance de ciúme, uma destemperada da vida, aí é que vai fazer toda a diferença. Você está edificado sobre aquilo que é a palavra de Deus, ou você está edificado sobre as bobagens humanas? A grande diferença que eu vejo também é o nível dos estragos. Aquele que está edificado sobre a areia, a tempestade vem e varreu a casa. Aquele que está edificado na rocha pode até ter arrancado uma telha ou outra, quebrado uma janela ou outra, mas o fundamento está lá, a casa está em pé, é algo que pode ser
consertado, ao passo que o da areia precisa fazer de novo, ele se perdeu por completo. E até nisso eu vejo a misericórdia de Deus, bondade de Deus. Sim. E quando ele varre a casa que foi edificada sobre a areia, ele está dando a oportunidade de começar de novo. Amém. Então, se for olhar dessa forma, é um consolo. Eu estou sendo meio amigo da onça, né? Falando que é bom que você sofra, não é isso não. Mas a ideia é a seguinte, se a casa já foi inteira destruída, então vamos tentar edificar de uma maneira diferente agora. Minha esposa tem uma frase que é fantástica. Ela gosta de dizer, nós nunca vamos atingir objetivos diferentes, alvos diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. Então, Isso é um livro, O Princípio da Loucura. Se a casa foi estabelecida na areia e caiu, na hora que eu vou construir de novo, vamos tentar construir sobre um fundamento mais sólido, vamos edificar na palavra de Deus. Essa semana aconteceu isso comigo, uma coisa interessante, exatamente o que você está dizendo. Um casal, um esposo chegou em mim e disse, pastor, nosso casamento acabou, estamos nos separando. E eu perguntei, por que o casamento de vocês acabou? Ele falou, porque nós fizemos tudo errado em toda a nossa vida. Eu falei, então se vocês fizeram tudo errado, é uma grande oportunidade de vocês começarem a fazer certo. Tudo agora. Certo agora. Começar um novo casamento, né? Acabou porque fizeram tudo errado. Então agora vocês vão voltar à oportunidade que vocês têm de fazer tudo certo e dar certo. Mas você mesmo disse ainda agora, vai ter que cavar a rocha, vai ter que suar, vai ter que passar por sacrifício. É mais fácil encostar na areia, porque daí acaba o casamento, a gente parte para outro, acaba também, parte para outro e continua. E aqui, com respeito ao conceito de misericórdia, até que o pastor Luiz falou que às vezes é amigo da onça, não é. Lembro da carta às 7 igrejas, das cartas às igrejas, principalmente a carta à igreja de Éfeso, quando falou, eu tenho contra ti que você perdeu o primeiro amor. Volta lá, veja onde caiu, conserta e pratica de novo as primeiras obras. Aquilo que o pastor Vanderlei falou. Tá tudo errado até aqui? Beleza. Passa a régua nisso, agora começa a fazer certo. O resultado será outro. O mais importante já conseguiu, que é perceber que está errado. É falar assim, opa, precisamos mudar. Esse é o primeiro e fundamental passo. Se você olha para a sua vida e percebe que você precisa de uma nova edificação, então você está no rumo. Eu já ouvi dizer que o primeiro passo para que a gente busque a cura, e aqui no caso da cura física, é o reconhecimento de que está doente, que precisa do médico. Última pergunta, rapidinho para os pastores. O que dizer da lei da semeadura e da colheita? Há algum perigo em uma observância simplista dessa lei da semeadura e da colheita? Eu sou um fã desse texto de Gálatas 6:7, aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Eu sou um fã disso, porque a gente pode sim ser simplista, a gente pode olhar e falar, é isso mesmo e acabou. Mas eu posso aprender com isso. Eu posso pensar, então eu vou fazer certo. Já que eu vou lá na frente colher o que eu estou plantando, então eu vou plantar direito. E a maioria das destruições na vida do homem é por aquilo que ele plantou. 90%. É por aquilo que ele plantou. E ele está colhendo aquilo que ele plantou. Mas isso não quer dizer que ele não tem oportunidade de fazer um novo plantio, começar a plantar de novo e recomeçar a vida e colher coisas boas. Pastor Eliseu? Se planta na carne, isso é bíblico. Eu colho da carne. Se eu planto do Espírito, vou colher do Espírito. É uma lei implacável. Foi Deus que criou, a mesma coisa da lei da gravidade. Se sobe, tem que descer. Então, aí eu retorno já uma palavra, eu creio que no programa anterior, o pastor Vanderlei. Muitas vezes eu me queixo das coisas que estão acontecendo na minha vida e fico colocando a culpa no inimigo e não sei o que e tal. Às vezes no próprio Deus. E eu preciso ser sincero na avaliação do meu exame e lembrar que às vezes foi provocado por muitas vezes é consequência da nossa escolha. Uma escolha minha. Consequências, né? Isso. Joia, joia. Eu espero que o programa de hoje tenha edificado a sua vida. Eu espero que você ouça as palavras, como diz o texto, e coloque em prática para edificar a sua casa sobre a rocha. Nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial e já voltamos com o programa Caminho da Vida, onde o pastor Luiz Henrique estará orando pela sua vida. Fique conosco, já estaremos de volta com o programa Caminho da Vida. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas
com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana. 150 anos evangelizando o Brasil. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Muito obrigado porque você esteve conosco durante esse período, porque nos permitiu entrar na sala da sua casa e compartilhar da palavra do Senhor. Fique agora com a oração do servo do Senhor, pastor Luiz Henrique. Que Deus o abençoe e até o próximo programa Caminho da Vida. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Vamos orar então, feche os olhos se você puder, aí onde você está, incline sua cabeça se você puder e me acompanhe nessa oração. Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor por esses ensinos preciosos que o Senhor nos passa na sua palavra. Nós agradecemos porque o Senhor nos aponta rumos, o Senhor nos orienta, o Senhor nos diz para que lado caminhar e como caminhar. E nós queremos muito, Pai, clamar ao Senhor, para que o Senhor nos sustente nas nossas escolhas e que o Senhor nos ensine nessa caminhada. Que o Senhor faça com que consigamos dar os passos certos, que o Senhor faça com que saibamos lançar os fundamentos certos, que o Senhor faça com que possamos fazer boas escolhas e nos ensine a colocarmos em prática isso que o Senhor nos apresenta na Tua Palavra. O Senhor diz em vários momentos que quem tem ouvidos para ouvir deve ouvir e que o Senhor nos ensine então a fazermos isso, a sermos assim. Que o Senhor nos ensine a colocarmos em prática, a ouvirmos com a vida e não somente com os ouvidos e não somente aumentarmos a quantidade de conhecimento dentro da nossa mente, mas que nós saibamos transformar esse conhecimento em vida prática, em procedimento, em hábitos. Que o Senhor fique conosco, em especial com os nossos telespectadores. Que o Senhor abençoe a cada um. Que o Senhor vá de encontro àqueles que estão vendo as suas casas desabarem, estão percebendo as rachaduras nas paredes dos relacionamentos. Que o Senhor entre com a providência, que o Senhor fortaleça os alicerces, que o Senhor nos ensine a investirmos tempo e esforço nos alicerces que sustentam os nossos lares, Pai. Que o Senhor edifique as nossas casas. É isso que nós pedimos, é por isso que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, O Caminho da Vida. As nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abriram pra Jesus.